Estamos aqui gravando para fazer o prometido vídeo do nosso... casamento. Mas antes da gente contar sobre o casamento, tem um negócio que tem que fazer sempre no começo do vídeo. O que que é? Tem que se subscrever. Não, se inscrever, amor. Se inscrever. No canal. Tem o sininho aí que você sempre fala, né? Que tem que ativar pro pessoal receber a notificação Sim. do vídeo e curtir o vídeo, porque vocês pediram o nosso vídeo sobre o nosso casamento, então o pessoal todo curtir. E Tem que vamos curtir começar muito. a contar, porque tem muita história pela frente. Primeiro, a gente tem que falar de uma coisa super importante. Eu sou católica e o Seba é judeu, mas eu sempre sonhei em casar na igreja. Quando eu percebi que o marido era ele, já não ia dar pra casar na igreja, porque ele é judeu. A primeira coisa que a gente decidiu é que a gente ia casar em algum lugar que fosse ao ar livre, porque dava pra juntar o que ele achava bacana, interessante e bonito como casamento, e eu poderia adaptar meu sonho pra ele casar comigo. Partindo daí, que era a única coisa que a gente sabia, que a gente já tinha meio que concordado, que o casamento ia ser um casamento no campo, a gente precisava decidir o lugar. E aí começou um problemão. A gente não sabia se casava no Brasil ou na Argentina. A verdade é que como nós vamos aqui, estávamos aqui, então aproveitamos. Vamos ver alguns salões aqui. Perfeito. Já Então antes de começamos voltar a pra pesquisar Argentina. já um pouquinho, né? Porque só pra explicar, a gente tava aqui de férias quando o Seba me pediu em casamento. Só que a gente ia voltar pra Buenos Aires porque a gente morava lá. Aí, se não viram o vídeo do pedido de casamento, podem ver. Vamos deixar aqui em algum lugar. Ele tá começando a entender como funciona. Então a gente viu alguns lugares aqui no Brasil e a gente foi pra Argentina ainda sem decidir se ia casar aqui e vimos alguns lugares lá na Argentina, né? Sim. E aí a gente decidiu casar aonde? Lá na Argentina. Sempre estávamos com a dúvida Argentina, Brasil, né? Mas finalmente gostamos muito do lugar e decidimos casar lá na Argentina. Aí a gente acertou assim, né? Deu um sinal lá Sim. no salão, Paraná, um salão que era um lugar bonito, ar livre e tal. E aí no dia seguinte eu falei pro Seba, amor, o casamento tem que ser no Brasil. Ele falou o quê? Eu falei, não, tava pensando bem, não tem lógica casar aqui na Argentina. Por quê? Eu vou explicar essa lógica pra vocês e vocês vão entender. A família do Seba tá toda separada. O pai dele mora em Israel, ele tem 2 irmãos que moram na Argentina, tem um irmão que mora no Chile. Então, assim, já tinha parte da família que tinha que viajar. A minha família tá toda aqui. Então, assim, já que eles tinham que viajar, dava no mesmo viajar pra Argentina ou viajar pro Brasil. E a minha era uma galera que ia ter que viajar pra lá. Eu gostava muito da ideia de casar na Argentina porque era um casamento até mais simples. Mas não era justo com toda a galera que tinha que ir. Tipo, ia ficar muito mais grana pra eles gastarem indo pra lá. Sim. Então, pensando nos convidados, a lógica muito maior era casar aqui no Brasil. Pra gente também era mais fácil casar na Argentina porque a gente tava lá, né? Então organizar um casamento morando lá era muito mais simples. Mas enfim, eu preferi facilitar pros convidados. E aí no dia seguinte a gente se arrependeu. Não, vou explicar aí. A gente não se arrependeu. Tá bom, eu me arrependi. A gente já tinha visto alguns lugares, aí depois eu voltei pro Brasil pra ver outros lugares onde poderia ser o casamento. E algo muito importante de dizer é, eu procurava o lugar pensando mais no plano B do que no plano A. Porque o plano A era um dia lindo, maravilhoso, no campo, tudo perfeito. Mas e se chovesse? Eu tinha um pânico da chuva. Então eu sempre achava que o plano B, que era tipo, se chovesse, tinha que ser, uau, o melhor plano B de todos. Porque eu não queria me decepcionar com o casamento caso chovesse. Também não tenho muita coisa de capricorniano, eu preciso cuidar muito dos detalhes, né? E aí a gente acabou casando no primeiro lugar que a gente visitou. E aí era um lugar incrível, lindo, maravilhoso, chama Fazenda Sete Lagoas. E aí veio todo o desafio, né? Mas pelo lugar que escolhemos, né? Porque já tinha lugares onde você já tinha tudo fechado, né? O bar, isso, já comida, tudo acertado, DJ, né? DJ, as cadeiras, que até isso a gente teve que alugar à parte. Sim, mas aqui... Mas no era o lugar dos meus sonhos, tipo assim, eu descobri que aquele lugar era sonhado, só que não era um lugar tão simples, assim, tudo era parte, então a gente tinha que contratar tudo por separado, e tudo isso morando em outro país.
a gente veio pro Brasil, a gente fez algumas reuniões, assim, a gente passou uma semana com, tipo... Primeiro, fizemos toda uma pesquisa de fornecedores possíveis, né? Rolou toda uma planilha, um senhor que trabalha, né, com TI, era tudo muito organizado. Mas, enfim, a gente fez toda uma pesquisa, aí a gente veio pro Brasil numa época e tinha reuniões, assim, tipo, 5, 6 reuniões por dia, todos os dias, com todos os fornecedores de decoração, os músicos, né, da cerimônia. A gente casou com um cerimonialista, porque como o Seba é judeu e eu sou católica, né, o casamento em si, a cerimônia em si não tinha um teor religioso. Então teve reunião também para descobrir qual era o cerimonialista que mais tinha a ver com a gente, com a nossa história, com a nossa essência, com tudo isso. Depois que a gente fez reunião com esse bando de gente, a gente voltou pra Argentina e a gente foi discutir cada um, e depois a gente teve algumas reuniões por Skype para terminar de definir e decidir a situação. Aí depois de tudo decidido, eu voltei sozinha pro Brasil para fechar com as empresas e com as pessoas que a gente queria fechar, com os doces, com o bolo, não sei o que. Nossa, é muita coisa. Nem lembro mais a quantidade de coisas que tinha. Tinha muito. Quando a gente decidiu que o casamento lá, que eu me arrependi, que a gente decidiu que o casamento ia ser aqui no Brasil, a festa ia ser aqui por conta de todo mundo viajar e tal, ficou claro, pelo menos, que a festa ia ser aqui, mas que o civil a gente ia fazer na Argentina. Até para dar a possibilidade das pessoas que não poderiam vir no Brasil participar do nosso casamento lá, né, amor? É, isso mesmo. E aí a gente casou dia 2 de janeiro de 2015. Não recomendo casar nessa data. Porque lá na Argentina, e aqui também, e na maior parte do mundo, data complicada. Né, é muito complicado. Até o último momento não sabíamos se íamos casar realmente. Geralmente na Argentina acontece que se quita feriado, muito factivelmente sexta também seja, por mais que não seja, né? É verdade. Então, foi aí... isso mesmo. Dia 1º era quinta-feira. Dia 2, o dia do nosso casamento, sexta-feira, tinha tudo pra emendar. E a gente não sabia se ia emendar, se não ia emendar, e a gente tinha convidado todo mundo. Aff, Maria. E o lugar abriram especificamente só pra gente casar. E terminamos casando, né? No final, gente, deu tudo tão perfeitinho. Eu não tava levando muito o civil a sério. Não é que eu não tava levando o civil a sério, mas eu não achava muita graça no civil. Pra mim era ir lá, assinar um papel. O meu sonho era cerimônia de casamento, entendeu? Tanto que eu falava que eu não ia nem usar aliança até o dia da cerimônia, que eu não ia falar que tava casada até o dia da cerimônia, sendo que eu casei mesmo no civil lá na Argentina. Mas a cerimônia de civil na Argentina é bem diferente do que aqui. Tanto que, assim, o lugar que a gente casou, você pode convidar, eu não lembro quantas pessoas eram, mas eu acho que até umas 50 pessoas podem participar do seu civil. E você não vai só lá e assina. Ela fala um monte de coisa, juíza, bonitinha, explica sobre um pouquinho do casamento. Aí ela pediu pro Seba falar umas palavras, falou pra mim, obviamente, pros nossos testigos, que são as testemunhas. Eles falaram também um pouquinho da nossa história. Vira uma cerimônia mesmo, assim, não é só, tipo, ir lá e assinar um papel. Foi muito bonitinho. Foi quase um tapa na minha cara, que eu tava, tipo, nem aí pro civil, só prestava atenção pra festa. E foi surpreendente, foi linda, foi muito emocionante. Sou muito feliz do que temos vivido até agora e sei que vai ser assim melhor em todo o dia. Meus pais viajaram pra Argentina, então eles estavam também no civil. E aí depois a gente fez uma reuniãozinha em casa com todos esses amigos que estavam lá. E a gente preparou... Carne louca. Tinha carne louca. Lá ninguém conhece que é carne louca. Todo mundo adorou a carne louca. As observações do Seba. Gente, carne louca na Argentina é um sucesso, não é tipo coisinha de festinha pra É coisa de casamento mesmo. Então, o civil foi isso, o civil foi lá, o civil foi lindo. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. E depois a gente casou. Foi? Não, aqui, para vocês. E a gente se encontrou com todos os amigos em casa pra brindar, pra comemorar. E foi tipo o oposto do que aconteceria aqui. Porque foi aquela coisa de afastar os móveis, todo mundo chegar e ficar extremamente à vontade. E a gente passou o dia todo assim com esses amigos e com a família ali mais próxima. Uma coisa muito importante. Dia 2, por que dia 2? Que ele tá falando que é um dia péssimo. Dia 2, porque era o dia do nosso aniversário de namoro. Então a gente quis manter a data, né, vida? Pra não virar dias diferentes de comemoração. Exatamente. Um motivo principal era como tinha muitas pessoas que iam vir de fora, né?
Então, verdade. era uma boa data porque muitas pessoas, pelo menos lá na Argentina, têm férias geralmente no verão, certo? Então, era uma escolha certa por isso, né? Pelos convidados que viriam da Argentina e mais no fim de janeiro, porque é uma data onde a temporada alta que já tá acabando. Então, para quem quisesse aproveitar a viagem, curtir férias aqui no Brasil, não ia pegar também aquele preço mais caro, aquele preço mais alto. Olha, a gente pensou muito mais nos outros do que na gente. E aí, todo mundo sabe, tá declarado que o sonho do casamento era meu. Eu já tinha adaptado da igreja para o campo. Mas aí esse menino achou que ele também casava e quis se meter em tudo. Não, brincadeira, amor. Porque eu sou muito comprometido. É, você vai levar a sério o negócio. Eu tento fazer o melhor que eu posso, né? Então, não tem como aí. É verdade. Aí ele acabou desse jeito, participando muito em todos os detalhes. Nossa, uma parte muito louca que se arrependimento matasse, a gente tava morto e enterrado, foi os convites. Mas foi super bonitinho. Não, mas, os nossa convites... senhora. Nossa, não façam vocês os convites. Não, vida, tem gente que faz e dá super certo. É que o nosso era difícil. Mas o nosso deu super certo. Eu posso colocar umas fotos depois aqui? Tipo, e aonde que a gente vai colocar foto do convite? Vamos colocar um aqui e um aqui. Eu devo ter algum videozinho desse momento da gente preparando os convites. Ele pode rolar também o vídeo nesse momento. Uma das nossas madrinhas, a Ali, ela resolveu dar os convites de presente. Só que o dar dela era, tipo, preparar os convites. E esse preparar não era só ela preparar, era preparar junto com a gente. Meu senhor amado, pensa num convite difícil de fazer. Sim, sim. Mas ficou muito bom. Não, ele ficou maravilhoso, porque a gente não faz nada pra fazer mais ou menos. Mas ele foi feito, tipo, com papel de parede, a parte de fora, com outro papel diferente por dentro. Tinha todo um dobrado que tinha que ser feito com os convitinhos dentro, com a fitinha por fora. Deu muito trabalho. Muito. Nossa, é uma economia que no nosso caso, eu não sei se vale tanto a pena. Você Não, queria vale a me pena. matar, porque virou, tipo, a nossa casa, tipo, era só convite. Mas valeu a pena, porque não tem nada parecido. Né? Porque ficou único. Mas ficou. você queria me matar na época. Eu queria. Com certeza. Agora você fala, valeu a pena, mas eu sei o que eu sofri com você me fala, tipo, falando um monte na minha cabeça. Como tivemos que trabalhar. Acho que com o que mais sofremos foi com os convites, né? Com uma das coisas que mais difíceis. Mais difícil. Uma coisa muito complicada pra gente era receber todos os convidados aqui no Brasil. A gente queria facilitar muito a vida de todo mundo. Então a gente começou a conversar com os amigos aqui no Brasil, quem poderia receber o pessoal que tava vindo de lá. E o pessoal que não queria ir pra casa de ninguém, a gente tentou negociar, tipo, hotel mais barato, mais em conta. Sim. A família em si foi, tipo, pra casa dos meus pais. Era tanta gente na casa dos meus pais que a gente acabou indo dormir na agência, tipo, levando uns colchões, colocando... Minha mãe tem uma agência de modelos, colocando os colchões pra dormir lá. E aí, dias antes do casamento, todo mundo começou a chegar. Sim. Nossa senhora. É complicado você estar organizando um casamento e recebendo a família de fora, né? É bem complicado. Isso foi muito cansativo. Teve um dia que a gente foi 3 vezes no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto internacional, mesmo dia, né? no mesmo dia, porque chegou o irmão do Chile, chegou o pessoal de Buenos Aires e chegou o pai dele de Israel, tudo no mesmo dia. Era ir para o aeroporto, voltar para casa, ir para o aeroporto. Acho que não tinha Uber naquela época. Não tinha. Não tinha, né? Não era a febre do Uber que é agora. Então, foi muito trabalhoso. A gente trabalhou muito, mas deu tudo certo. Sim. Bastante gente veio. Pra gente era um momento muito especial, porque era um momento onde as pessoas mais importantes das nossas vidas, da minha e da dele, estavam se encontrando. Por exemplo, o pai do Seba conheceu o meu pai. Eles se conheceram nesse momento. A gente já tava juntos há 5 anos, quando a gente casou, né? Mas eles nunca tinham se encontrado. Além da felicidade do casamento, era a felicidade de poder reunir as pessoas que você mais ama. O que pra gente é sempre muito difícil. Eu não sei nem quando a gente vai conseguir, se um dia a gente vai conseguir repetir isso na vida, assim, né? Porque as nossas famílias moram em lugares diferentes, os nossos amigos moram em lugares diferentes. Então, isso pra gente era muito, muito, muito especial, assim. Ter os nossos melhores amigos. Já a família não precisa nem falar, né? Que era uma felicidade total estar junto. Mas também os nossos melhores amigos, assim, de ambos os países reunidos naquele momento,
era mágico pra gente, assim, era incrível. Uma coisa que parecia que nunca iria acontecer, aconteceu. O casamento é isso, né? É aquele momento que as pessoas que você mais ama se reúnem pra celebrar o amor. Foi muito bonito. Eu nunca tinha pensado em casar e foi uma experiência muito boa, sim. Realmente me surpreendi do bonito que foi todo o processo, né? Eu curti muito o processo, por mais que teve algumas coisas complicadas no meio, né? Estressantes. Como em Mas acho todo que pra casamento todo mundo, deve né? ser Até assim, pra quem mora na certo? cidade que vai casar. Mas eu participei bastante, ele já comentou, né? Nossa senhora. Na hora que ele falou, vou casar, era casar e participar mesmo. Já que vamos fazer bem, né? E a O experiência foi resultado foi linda, bom, né? né? Foi muito emocionante. Eu acho que esse vídeo já tá gigante, com toda a história, desde esse processo de escolha de lugar e de civil e de tudo isso. Acho que é legal a gente contar bem sobre o casamento, tipo, dar detalhes e mostrar partes do vídeo e foto. Só que daí a gente deixa isso pro próximo vídeo, porque vai ficar gigante. Sim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando um pouquinho do processo. Logo mais a gente volta com a segunda parte, que é sobre o grande dia.